Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica, e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise do cinema. E dessa vez o tópico aqui vai ser produção, um produtor cinematográfico e os aspectos gerais da produção cinematográfica, né? Indo para outro tópico dos processos de filmagem, né? Saindo um pouco do diretor e indo pro produtor do filme, né? Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Um produtor cinematográfico, antes que vocês perguntem o que ele é responsável por fazer. A resposta para essa pergunta é, literalmente, ele é um faz-tudo, né? Nos mais diversos aspectos, pois é ele quem comanda a direção e é ele quem vai desde os estágios iniciais até a distribuição do filme. E aí tem aqui a questão de como iniciar uma obra cinematográfica, né? Pode ser por diversos e inúmeros motivos. Eu vou citando exemplos aqui. Por um exemplo, eu, Murilo, faço um roteiro de um filme, ou até mesmo faço um livro, né? Um produtor, um empresário de grande renome, ele olha para o meu roteiro, ele olha para o meu livro e ele me contrata para ser diretor da minha obra. Para uma obra live action, vamos dizer assim. Só que ele, o produtor, é quem vai comandar a situação do filme desde os estágios iniciais até a distribuição do filme. Então, assim, eu tenho o direito de mexer na minha obra, só que o produtor, ele tem a responsabilidade de proteger o meu direito de exercer tal função. Ele tem a função própria de me contratar, de montar uma equipe, de supervisionar o elenco e também de coordenar o trabalho, arrumar locação, arrumar financiamentos com bancos ou enfim, etc. E automaticamente também ele tem a missão de propagar o filme com a distribuição. Isso também contingencia, né? Contingencia aos controlar gastos. É ele quem vai segurar as rédeas dos diretores mirabolantes que querem fazer efeito especial em tudo, né? E também é disponibilizar o orçamento, é isso que eu quis dizer, através automaticamente de pedir financiamento ou não. Ou seja, aí vem aquela história, que vocês já sabem, quem é cinéfilo de carteirinha já sabe a história. Tem prêmio de melhor direção, tem prêmio de melhor filme. Onde é que está o prêmio de melhor produtor, né? O prêmio de melhor produtor, na maioria das vezes, vai também no prêmio de melhor filme. O produtor é quem recebe, né? Na maior parte. Ah, mas Murilo, às vezes é o diretor do filme que recebe. Existem casos, e existem inúmeros casos, onde o próprio produtor do filme é o próprio diretor do filme. Tem vezes em que o produtor do filme é o roteirista do filme. Então, assim, há questões bem abrangentes. Como disse, o cinema é a sétima arte, é um sentimento, e automaticamente há inúmeras possibilidades de construção de um filme. Pode isso, pode aquilo, pode aquele outro, há inúmeros caminhos a serem trilhados. Não é diferente quando se trata de produção cinematográfica. Afinal, quando se trata de produção, você está dando o start inicial para tal obra ocorrer, para tal obra acontecer, né? Aí temos, dentro de produção cinematográfica, temos a divisão de produtor executivo e produtor coexecutivo e também temos produtor associado, né? O produtor executivo é quem de fato vai lidar com dinheiro. É o responsável pelo financiamento e é responsável também por administrar tal quantia do orçamento e também por, querendo ou não, fazer gestão de locação, achar locação, segurar rédeas, enfim. O produtor,
coexecutivo, ele pode também ser aplicado a estúdios, né? Que esses estúdios eles têm uma participação no projeto, né? Ele é o coprodutor, vamos dizer assim, né? Ele é uma categoria abaixo do produtor, né? Ele ajuda na escolha, mas ele ajuda mais na escolha de elenco, né? Vamos dizer assim. E também na pós-produção, né? Ele pode ter também, como eu disse, o próprio nome já diz, produtor, coprodutor, né? No caso. Que ele tem uma função, né? Ali de fato, só que ele pode ou não pode ter liberdade dependendo do produtor. É tipo um cargo de confiança, vamos dizer assim, do produtor para pedir conselhos ou até mesmo para ajudar em escolhas, enfim. É uma categoria abaixo de produtor. E temos o produtor associado, que é quase inexistente, vamos falar assim. É quase uma honraria, tipo, alguém fez alguma coisa de especial na equipe e eu vou dar um cargo de produtor associado que ele ganha um pouco mais de renome, ele ganha um pouco mais de recompensa e atenciosamente ele ganha por ter feito um trabalho especial, né? Esse também são casos e casos. Como eu mesmo disse, um produtor de cinema tem várias formas por eles de dar um start no filme, de prosseguir com o andamento, de surgir um filme, né? Eu sei de inúmeros casos em que há mesclas, tá? De produtor ser o diretor e de produtor ser roteirista e de produtor ser automaticamente um empresário em que vai nas locações, que consegue os financiamentos e tudo mais. E também há os exemplos, para quem quer vislumbrar melhor, daqueles filmes hollywoodianos, né, que um cara quer fazer um filme, daí ele tem que ir atrás de alguém que financie esse filme com essa ideia de roteiro e tudo mais. Esse é o produtor do filme. E automaticamente, assim, num cargo de hierarquia, vamos dizer falando, tem diretor, tem produtores. Os produtores são os que de fato fazem acontecer, são os que de fato buscam e anseiam por melhor filme, né? Afinal, são eles que recebem o prêmio de melhor filme, afinal são eles que produziram um filme, né? Tipo, por exemplo, lá no... Vamos citar o último que ganhou o melhor filme, Oppenheimer. Lá no Oppenheimer teve um pessoal que, ou até mesmo Christopher Nolan, né? Que escreveu um roteiro de um filme de bomba atômica, teve um pessoal, um grupo de empresários que tem um financiamento, olharam para o Christopher Nolan e que tal se a gente, num filme de bomba atômica, né, falar de ser sobre o Oppenheimer, ser uma questão histórica. Aí eles contratam o Christopher Nolan, eles vão lá, eles são um cargo de chefia do Christopher Nolan, e eles vão lá e coordenam, né, as locações, o que pode, o que não pode, assim, de efeito, né, contingenciar gastos, controlar gastos, segurar as rédeas do Christopher Nolan para ele não fazer que nem o James Cameron em alugar um aquário e fazer Avatar 2 O Caminho da Água, só que, por exemplo, Avatar 2 foi um grande sucesso, né, de bilheteria, ao contrário do que muitos muitos produtores acharam que seria um fracasso, mas enfim, foi lá e foi um sucesso de bilheteria. E automaticamente com essas questões tem a repartição de renda também. Um filme numa bilheteria, ele tem muitas partes, né, a se pagar ou não pagar. É um teste de... Como eu posso dizer? Um teste de sorte de bilheteria. Tu vai fazer um filme, ele tem que dar sucesso para repartir entre os membros para ninguém ficar no prejuízo. E automaticamente pagar todo o investimento feito que o produtor foi lá em um banco financiar, por exemplo. E é uma questão muito louca, porque muitos falam assim que o cinema ele é só uma arte subjetiva. Não, ele também é uma arte empresarial. Ele também tem pessoas que investem muito.
é uma arte em que tem a parte da elite, tem a parte que não é da elite. E geralmente, quando se fala nisso, né, há inúmeras polêmicas por trás. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu me abstenho a falar de produções, né, que podem ter uma baixa quantia de orçamento, que no caso, quando tem isso, há automaticamente muita mescla entre produtor, diretor de serem um só, ou automaticamente diretor e roteirista para ter menos gasto em pagar o trabalho de alguém. Então, automaticamente tudo o que eu estou falando aqui é sobre start de obra. Eu comecei sobre direção cinematográfica nos meus outros vídeos, né? Eu comecei por elas, justamente por conta de ser uma área em que eu entendo melhor. Eu me abstenho muito de falar sobre, por exemplo, parte empresarial, porque eu não entendo muito sobre isso. Mas, né, quando se fala em produção cinematográfica, não tem como fugir muito disso. E esse é o ponto. Pode ser tanto por empresa, pode ser tanto por uma ideia de uma única pessoa em que consiga financiamento através de banco e tudo mais, que jogue alto, né, vamos dizer assim, e daí consiga uma boa bilheteria e tudo mais, consiga um bom investimento. É tudo sobre que move o dinheiro, né, nessa parte cinematográfica, por exemplo. E querendo ou não, muitas vezes é por sentimento que a gente faz cinema, muitas vezes por visão cinematográfica, mas existe a parcela que é a parcela da elite cinematográfica de Hollywood e tudo mais, os blockbusters, que nem chamam, né? Que fazem por justamente jogar alto na casa de apostas e formar de fato uma renda muito maior e investir dinheiro muito maior. Tem essa parte. Mas eu ainda continuo e venho aqui dizendo que cinema é um sentimento e que ele está presente nisso, né? Então, quando um diretor ele mescla com a função de produtor, ele está sendo sentimentalista a esse ponto. Então, creio sim que produção cinematográfica também é uma parte muito importante. É o, querendo ou não, o start, é como se faz e como inicia-se, né? E imagino eu que eu tenha tentado ao máximo destrinchar essa função nos processos de filmagem. Porque creio eu ser ela muito complexa, ter mais coisa ainda do que eu falei aqui. E mesmo tendo mais coisa do que eu falei aqui, eu acho que eu consegui resumir ao máximo o que é de fato a função do produtor de cinema. Então vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!